Bem-vindos ao podcast que a MCI faz para ti. Através destas gravações, nós pretendemos abençoar a vida de muitas pessoas, contando aqui histórias reais, de pessoas reais, testemunhos abençoadores, histórias de vida e muitas coisas estão acontecendo no mundo cristão, e esse podcast tem o objetivo de abençoar a tua vida. Então, se ainda não estás subscrito, subscreve-te aí ao nosso canal, coloca gosto, envia aos teus amigos e quero também dizer que os podcasts anteriores, os episódios anteriores, nós temos ali uma riqueza maravilhosa. Então, se perdeste algum episódio, volta lá, assista, ouve, porque há ali riquezas maravilhosas. E hoje estamos aqui para conversar com um amigo de muitos anos, também missionário, porque quem não sabe, eu sou um missionário aqui em Portugal desde 1995 e estou aqui à frente com um amigo que já é missionário há muito mais anos aqui em Portugal, um amigo de muitos anos, um homem com testemunho de vida incrível, um missionário muito frutífero. Eu tenho aqui a honra de vos apresentar o meu amigo Jim Reimer. Bem-vindo, Jim Reimer, para este podcast aqui da MCI. Obrigado, é bom estar aqui. Olha, e para começarmos então esta conversa informal, espontânea, eu gostaria que tu pudesse falar um pouquinho da tua história de vida, onde nasceste, como fizeste, desenvolveste aí a chamada ministerial. Conta um pouquinho aí para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor. Tá bem. Estamos aqui como família já há 41 anos. Uau! Que é uma vida. Mas foi a melhor decisão que nós fizemos. Nós amamos muito Portugal. Eu nasci numa família cristã em Alaska, Fairbanks, Alaska. Mas pronto, nascendo numa família cristã não faz alguém cristão, né? E durante os anos 60 foi apanhado neste movimento de drogas e tudo dos hippies dos anos 60. Sim. E foi em 1970, depois de uma grande caminhada, passando tempo na cadeia, sendo viciado a droga, eu tentei de fugir essa vida, fui para a Europa. Em França, fiquei assim, sem passaporte, sem dinheiro, vivendo na rua em Paris. Quando eu arranjei outro passaporte, porque esse foi do tempo que havia fronteiras, né? Então eu fui para a Alemanha, onde eu tinha guardado algumas coisas, e fui para um centro de juventude, Palavra de Vida, em Alemanha. Meu tio era fundador da Palavra da Vida no Brasil, então ele deu-me um contacto, sabendo que eu era uma alma perdida. Uau! E diz que faz favor, se precisar de alguma coisa, visita esse centro. E foi no tempo entre Natal e Ano Novo, em que havia um acampamento de jovens, porque esse ministério é virado mais para jovens. Mas eu não queria falar com ninguém, principalmente cristãos, né? Porque eu, sendo criado numa família cristã, eu sei que eu só queria evangelizar-me, eu não tinha interesse nenhum em mudar, mas eu precisava de um lugar onde ficar e comida. Então eu sentei-me num canto com a Bíblia, pensando, lendo a Bíblia, eles não vão dizer nada. Ou seja, eu fico assim no meu sossego. É o teu disfarce. O teu disfarce é ler a Bíblia para fazer de conta que era cristão. Mas uma coisa interessante, quando lemos a Bíblia nos lê. E essa foi, né? Deus falou comigo de uma forma tão profunda. Eu lembro que ela foi a passagem do ano 1970, que eu fiz uma oração, a primeira oração da minha vida, que eu disse, Deus, se existe, faz algo em mim, muda-me. Eu não consigo mudar a mim mesmo. Eu não vi estrelas, eu não tive uma experiência
fora do corpo, nada assim tão estranho. Era somente uma certeza profunda que Deus existe, não é? Era só isso. Sim, uma convicção. Então eu fiz um passo daquela noite. Diz, ok, eu vou caminhar assim. Eu vou colocar a minha fé em Jesus. Voltei à minha terra e fui nos olhos dos meus pais como o filho pródigo a voltar a casa. Eu lembro, não é? Porque eu tinha cabelo, eu era sujo. É o hippie verdadeiro, não é? E foi naquele tempo da Jesus Revolution, não é? Havia muita dos hippies a converterem-se. E graças a Deus em Alaska encontrei um grupo também dos ex-hippies, porque se eu tinha encaixado numa igreja tradicional e moria mesmo, na minha fé. Porque eu para mim, a vida cristã era muito parecida, muito né, morta, né, em termos de experiência na minha infância. Então, esse grupo que sentamos assim no chão, assim, com violas, né, tocando, cantando somente cores da Bíblia, versículos da Bíblia, era a nossa vivência, né? Transportamos aquela cultura do hippie para o meio cristão. Agora, E foi onde conseguiste te adaptar, né? foi em Alaska, mas não foi, não fomos bem aceitos no meio cristão, né, dentro das igrejas. Mas graças a Deus foi um lugar onde Deus começou a mudar a minha vida. Eu tenho de lidar com algo muito fundo, né, no meu coração. E essa era a rebelião. Rebelião contra os meus pais. E né, eu tentei de evitar esse tratamento espiritual, né? Mas Deus colocou-me mesmo dentro daquela fornela em que Ele disse, não, pede conselho ao teu pai acerca do teu futuro, né? Onde ia estudar, onde fazer. Porque naquela altura, com aquela crise, eu sentia que é tudo ou nada. Eu não podia somente fazer um cristianismo assim de part-time. Sim, sim. Era completamente ou nada. Né? Eu não queria ser hipócrita, não queria ser aquilo que eu rejeitei quando eu era jovem. Então eu fui ter com o meu pai e ele disse, filho, eu quero que tu estudes numa universidade cristã da nossa denominação. Foi em outro estado, disse que está bem. E foi um passo, né, de obediência, mas ali naquele lugar eu encontrei a minha esposa, de 52 anos agora, né? Estamos 52 anos de casados. Casados. Muito né? bom. Né? E por acaso eu tive a honra de estar no aniversário de 50 anos. Foi tremendo. Mas encontrei amigos assim de mesmo conceito e fomos batizados no Espírito Santo. Deus começou a fazer algo poderoso na minha vida, formando conceitos que têm acompanhado todo o meu ministério. Um dos conceitos principais, esse que eu quero compartilhar com vocês, porque é uma palavra que muitas pessoas não conhecem em dias de hoje, mas naquela geração, nossa geração, dos rebeldes, né? A palavra era aliança, covenant em inglês, aliança. E essa aliança é aliança nos relacionamentos, aliança nos nossos compromissos, né? Hoje em dia é tudo assim tão superficial, espontânea, e aquilo não tem muito, né? Eu vou tentar, eu vou dar um ano, eu vou fazer isso, né? Mas não é para toda a vida, né? Mas aquela aliança, e esses amigos que nós formamos naquele primeiro ano do nosso casamento, no tempo da universidade, são os nossos amigos ainda hoje. Uau. E que faz parte do nosso ministério, né? Faz parte da nossa direção. Eu tenho um ministério missionário neste momento em que estamos em muitas nações. É uma agência missionária que eu fundei 20 e tal anos atrás. E esse grupo ainda são os meus amigos
né, do coração, da aliança, que faz parte agora da direção dessa missão. Mas essa tocou-me mais, né? Essa palavra aliança. As coisas antigamente, elas começavam e elas tinham o objetivo de serem duradouras. Hoje em dia, as pessoas entram em coisas, começam coisas, mas já pensando já em sair e fora em pouco tempo, né? Ou seja, não há esse compromisso, essa aliança, é algo duradouro. Isso é muito bonito, olha. E deixa eu falar aqui com vocês, Pastor Jim Raymer, temos aqui muito para falar ainda, mas ele é um exemplo de continuidade, de perseverança, ou seja, 52 anos de casamento. Os melhores amigos foram os amigos feitos quando ele estudou, ainda quando era jovem. Então, há muita sabedoria aqui nesta conversa com o Pastor Jim e vamos aprender muito. E então, como que se passou a tua chamada para depois vires a Portugal? A minha esposa é filha dos missionários. Ela nasceu em Suazilândia, hoje é Eswatini. Cresceu lá, os seus pais eram missionários médicos. E quando nós casamos, ou mesmo no início do nosso namoro, nós sentimos uma chamada para missões. E nós pensámos que logo era logo depois da faculdade, vamos para a Europa, vamos envolver com Jocum, vamos começar e tudo. Então fizemos os nossos planos e Deus diz, não, fica aqui. Depois nós dizemos, ok, vamos para a África, vamos para Eswatini, vamos juntar com a missão dos meus sogros, vamos apoiar os nossos sogros. E depois Deus trouxe os sogros novamente para casa, para a América. E depois Deus, porque nós, para ficar naquele lugar, era quase uma prisão para nós, porque a nossa chamada era para as nações. E Deus disse uma coisa interessante. Ele diz, fica aqui o resto da tua vida. Em Portugal? Não, naquele lugar, né? Em Idaho, em América. Ok. E esse lugar era um lugar dos cowboys, era um lugar né, em que as pessoas não tinham uma visão do mundo, né? E ficamos dizendo, o resto da nossa vida, aqui, como é? É impossível. Né? Mas claro que Deus sempre ganha. Tivemos de abrir a mão, tivemos de largar aquela direito de escolher o nosso futuro, né? Então, nós ali começamos a nossa família, a nossa primeira filha que nasceu, compramos uma casa, arranjei um trabalho, era né? Ok, o resto da nossa vida vamos fazer aqui em Idaho. 6 meses depois, Deus diz, agora vai para o seminário, vai para Kansas City. Mas Deus, tu dizeste para ficar aqui, né? Mas era aquela aprendizagem com o Espírito Santo para deixar Ele organizar a nossa vida. Então nós fomos para o seminário e logo começamos uma igreja ali na área da Kansas City e numa área rural em que muitas pessoas nem tinham ido ao aeroporto. Uau. Nem tinha visto um avião assim de perto, né? E nós ficámos assim, mas essa é só a passagem, não é? Vamos terminar o seminário e depois vamos embora. E Deus diz novamente, fica aqui o resto da tua vida. Né? Ele tinha de quebrar aquela vontade, né, própria. Uhum. E ficamos ali 5 anos, e depois Deus diz, agora vai para a parte interior, o gueto de Kansas City. E nós entramos essa área durante aquele tempo, né, foi a nossa formação de convicções, porque eu acho que a formação missionária não é só da parte académica, não é só de aprender uma língua ou aprender alguma coisa acerca das outras culturas ou etnias e coisas assim. É ser
saber ser guiado pelo Espírito Santo. E saber confiar nele. Porque nós não fizemos parte de uma denominação naquela altura, por causa da nossa experiência com o Espírito Santo, fomos convidados para sair da denominação dos nossos pais. E estivemos lá naquela missão da cidade interior de Kansas City, muito contente. Mas depois passou para a nossa casa uns amigos nossos, porque naquela altura nós tivemos uma ligação muito forte com Derek Prince. Ele era nosso pai espiritual, consagrou-nos no ministério e então aprendemos muito dele. E da igreja dele passou um pastor que tinha estado em Portugal. Ele estava logo depois de 25 de Abril e começou a ver a chegada dos retornados, né, da África e aquelas favelas ou né, bairros que começaram a surgir assim de nada, tanta miséria e tantos problemas aqui. Então eles estiveram nesses campos assim, retornados, ministrando, e havia uma abertura tremenda, mas a própria igreja não estava muito aberta, estava muito fechada. Mas os jovens, assim que ele apanhou, ele usou alunos lá de Fanhões, Instituto Bíblico de Fanhões, para ajudar nesta distribuição dos alimentos e as várias coisas, né? Naquela altura. Essa foi acho que é em 80, não lembro. Fez várias campanhas evangelísticas, então passou para a nossa igreja e disse: Jim, ora para Portugal. Disse: ok. Eu tinha estado em Portugal antes de ser crente, né? Mas essa era só uma desgraça, né? Só festa, só festa. Eu não vou falar sobre isso. Mas disse: ok. E em oração, Deus deu-nos 3 palavras. A primeira era intercessão. A segunda era ensino. E a terceira era igrejas modelos. Novo modelo. Então oramos durante um ano. Depois de um ano, essas pessoas passaram para a nossa igreja novamente e diz: pá, nós estivemos novamente em Portugal. O povo está aberto. Mas logo que nós saímos, é como que a igreja abafa todo o mover do Espírito Santo. Não é? Com legalismo, com tradição, com regras e tudo. Nós precisamos de alguém lá. E diz, está bem, eu vou orar sobre isso. Depois eles disseram: Jim, nós pensamos que é vocês que devem estar. E dizem: ok, tenho 5 filhos agora. Eu não tenho uma denominação, não tenho sustento, como que é possível, né? E então nós oramos e Deus disse: eu já dei o plano, agora vai e faz. Levou um ano para pôr a nossa igreja nas mãos dos outros e preparar as coisas e tudo, mas em outubro de 1983 chegamos aqui em Lisboa. Outubro de 1983. Sim. Quantos anos, então? Quase 41 anos. Né? Vai fazer 41 anos de missões em Portugal. É. Muito bom, muito bom, muito bom. E, pois é, pessoal, pastor Jim Raymer, missionário em Portugal por 41 anos e com a nacionalidade mesmo portuguesa, assumiu Portugal de coração como a sua nacionalidade. Então você chegou aqui casado com 5 filhos, crianças pequenas. Como é que foi a adaptação aqui em Portugal na época? Não, sabe que mesmo para os nossos filhos não houve nenhum dia de saudade da América. Uau. Mas pronto, eu sou da Alasca, a minha esposa é da África. Os Estados Unidos é estranho para nós. Não é? Alasca pertence aos Estados Unidos, mas é diferente, é muito diferente. Então nós não tivemos um choque de cultura, até que para nós era
era um país das maravilhas. É sempre descobrir coisas e nós amamos tanto o povo e tudo. Então foi muito bom. Então, o nosso plano, depois de chegar aqui, é começar a desenvolver essas 3 palavras. Então, a primeira coisa que eu fiz é concentrei na área de intercessão. Porque indo para as igrejas, estando em cultos, e quando o pastor disse, então, vamos orar, então, todos começaram a chorar com eles, ai, Senhor, tu sabes as misérias que nós estamos a passar, né? E disse, ai, caramba, né? Só dos ai, né? Aham. Não era nada de fé, não era, né? Só lamento, só lamento. Uhum. Então eu disse, ok, eu tenho que começar a ensinar sobre oração. Baseado muito que eu aprendi através de Derek Prince, e nós criamos um Intercessores por Portugal que fez parte de uma organização dos intercessores internacionais, que Derek Prince era um dos diretores dessa organização. Então começamos a ensinar em várias igrejas sobre essa área da intercessão. Esse foi o nosso primeiro passo. Uhum. Muito bom, muito bom. Eu conheci o ministério do Derek Prince através do teu ministério. Tu tinhas umas publicações, fazias umas publicações dele, e eu conheci umas que eram ali daquilo que é os princípios fundamentais da fé cristã. E que era arrependimento das obras mortas, imposição de mãos. E por acaso eu li aquele material e apreciei muito. Pastor Derek Prince tem muito para ensinar mesmo, muito bom, muito bom. É um grande mestre mesmo de palavra. Sim. Essa foi a segunda palavra, de ensino. Então, recebemos permissão da parte de Derek Prince para publicar os seus livros em português, porque não havia nem no Brasil. Começamos a criar seminários e conferências baseadas em certos temas, convidando pessoas. Então, essa foi a nossa segunda fase em termos daquelas 3 palavras, intercessão e depois do ensino. Yeah. Muito bom, muito bom. E em relação à igreja, como que chegaste a plantar a igreja aqui? A igreja, para mim, pronto, também era aquela terceira palavra, igrejas modelos. Mas eu pensava, eu sendo estrangeiro, eu devo ajudar os próprios portugueses para fazer a igreja. Então, no princípio, nós ajudamos a Jorge Tadeu em abrir Maná, né? Que é uma igreja que tem crescido muito aqui em Portugal. Então, durante os primeiros 2 anos, nós trabalhamos bastante em conjunto para firmar essa igreja. E nós pensamos, é isso mesmo que Deus tem para nós. Mas depois houve certas diferenças entre nós na área de governo da igreja e outras coisas fundamentais que nós achamos que não era importante ou possível de andar assim juntos. Andar juntos. Uhum. Então, durante um ano, porque eu não queria levar pessoas atrás de mim, então eu concentrei em ministrar em igrejas no norte do país. Então, cada fim de semana eu peguei no comboio, fui para Porto, Vila de Gaia, Coimbra, vários lugares, mas não em Lisboa. Mas houve um dia em que uma amiga nossa teve uma amiga dela doente, e ela disse, pode visitar, né, está no Hospital Santa Maria, pode visitar ela no hospital? Ela mesmo precisa de oração. Quando eu estive lá, encontrei com ela, Elsa. Ela era fadista, bastante conhecida. A alcunha dela era Elsa de Coimbra, porque ela cantava Fado de Coimbra, né? E ela estava assim, na última fase de cancro. Várias partes do seu corpo, ela era osso e pele. Os médicos deram só 3 dias de vida. Eu disse, oh meu Deus, porque não podia ser uma coisa mais leve?
eu fiquei assim tão constrangido assim com a situação e disse, ok, pronto, eu vou verificar se ela conhece Jesus, eu vou orar para ela receber Jesus como Salvador e tudo. E depois, no fim, disse, ok, eu vou somente fazer aquilo que o Tiago 5 diz, eu vou ungir com azeite e a Bíblia diz que a oração da fé é salvar o doente, então eu vou fazer. Mas eu vou dizer, eu não tinha fé. Eu só queria sair dali. Então eu fiz a minha parte, né, depois eu saí todo o caminho para casa e disse, oh Deus, perdoa-me por ter tanto pouca fé. Perdoa-me. Quando, né, cheguei em casa, disse a minha mulher, eu não sei, né, essa foi demais. Ela estava tanto à espera do milagre e não tinha fé. 3 dias depois, ela ligou para mim e disse, pastor, eu tenho alta, estou em casa. Glória a Deus. Eu fui curada. Né? Glória a Deus. Eu disse, claro que, como é a tentação de muitos de nós, às vezes nós pensamos que realmente eu tinha fé. E começa a tirar alguma da glória para nós, né? Sou grande homem de fé, né? Oi, parece milagre. Muito bom. Pastor Jim, gostaria que pudesse falar um pouquinho aí para o pessoal, pode falar aí diretamente para eles, sobre princípios de intercessão, porque eu achei muito interessante essa observação tua. Quando eu cheguei em Portugal, eu percebi o mesmo. Nós fomos apoiar um trabalho de uma igreja e realmente no momento de oração as pessoas não faziam uma oração a Deus e não faziam uma oração bíblica com versículos bíblicos ou com a visão bíblica. Era realmente apenas falavam com elas mesmas, não era uma oração a Deus, era tipo um lamento para elas mesmas. E realmente o ensino de intercessão é muito importante. Fala aí diretamente aí pro pessoal essa importância de saber fazer intercessão, ou seja, há maneiras de se interceder que se alcança resultados, né? Pronto, essa área da oração é bastante larga, porque mesmo em 2 Timóteo fala de oração, súplicas, ação de graças e intercessão, e tudo. Tudo é uma forma de orar. Intercessão é específica, porque não é orar para mim, para as minhas necessidades. Não tem a ver com outra pessoa. A palavra intercessão são 2 palavras. Aquele prefixo é inter, significa entra. Sessão é tipo abismo. Então é fazer uma ponte entre 2 pessoas, ou um abismo. Em Hebreus capítulo 7 diz que Jesus, 25 acho que, diz que Jesus vive para sempre intercedendo por nós. Então qual é a tua imagem? Jesus sendo intercessor. Ele está no canto do céu, nos joelhos, orando para né? Para pequenino Jimmy. Né? Não! Ele está a fazer intercessão, ele está a fazer a ponte entre eu e Deus. E ele identifica comigo, e ele identifica com o Pai e faz uma ligação. Então ele vive sempre fazendo essa ligação. E essa é muito importante se nós vamos ser eficazes na área da intercessão. Nós temos que identificar com quem que estamos a orar. Não como os fariseus, que estavam assim de grau para cima, um bocadinho mais espiritual, olhando para baixo, dizendo, oh Deus, ajuda aqueles pobres pecadores. Não é? Essa é olhar para baixo. Não é? E Jesus repreendeu bastante os fariseus para a sua maneira de orar. Não é? Então, um intercessor que nós temos na Bíblia, há vários assim, mais de destaque, mas um que é muito conhecido é Daniel. Now, Daniel era um homem que nós não temos qualquer relatório, qualquer testemunho do problema da vida dele.
Ele era homem de Deus, reto, né? Mas em intercessão, em capítulos 9 e 10, nós encontramos Daniel dizendo assim: Deus, perdoa-nos, porque nós temos pecado. Ele está incluindo a si mesmo com os pecados da sua nação. E ele, quando ele saiu de... Né, com certeza, né, nós podemos dizer, Daniel, mas tu não tens culpa nisso. Era dos teus antepassados, era da outra geração, não era... Tu não fizeste isso, mas intercessão identifica com o problema e identifica com a solução, que é Deus, e faz aquela ligação. Lembra Deus das suas promessas, faz aquela, né, súplica, né, em nome de Jesus, mas não somente para alguém, mas no lugar de alguém. Né? Então, essa foi a nossa experiência, mesmo estando aqui. E que nós começamos a ir de norte ao sul, leste a oeste, né? Onde a planta não se pode pisar, nós caminhamos. E eu lembro quando eu estava a aprender português, eu fui de Campo Grande, da Universidade de Letras, até o comboio em Caio Sodré, a pé. Sempre olhando para as ruas, que estava cheio de buracos, e os prédios cheios de grafite, e muitas ruínas, e é uma desgraça. Naquela altura, Lisboa não era bonita como hoje. Mas eu disse, não, tem bom ânimo, Lisboa, porque vai chegar um dia que essas ruas vão estar cheias do povo de Deus, louvando a Deus. Tu vais ser cuidado. Não, eu comecei a falar o coração de Lisboa. Eu comecei a identificar, né, com o povo português, não como eu sendo estrangeiro orando para os portugueses, mas, né, sendo mesmo um português. Eu lembro uma vez que eu estava mesmo com a bandeira na minha mão, orando para Portugal, e Deus disse, quer essa bandeira? Eu disse, sim, Senhor. Diz, então dá-me a tua. Eu sabia logo que era para ser mudar a minha nacionalidade e ser português. E foi uma experiência tremenda, quando eu podia ser aceito. Né? Claro que no princípio era difícil. Né? Eu estava tudo qualificado para ser português, mas o próprio governo, as pessoas que estavam a tratar isso, não acreditavam que um americano queria ser português. Normalmente todos querem ser americanos. E não era possível ser português e americano? É possível. Ok. Mas eles pensam que ele quer ser português porque está a fugir da lei, ele está a fazer, ter alguma coisa lá atrás, alguma coisa. Então, 3 anos, com a ajuda dos advogados, é provar, não, eu não tenho nada, eu só quero. Eu só quero ser português, porque eu amo Portugal. Eu amo Portugal, e pronto, enfim, né, eles deram a cidadania. Mas é incrível, né? Mas essa faz parte daquele entendimento que eu tenho de intercessão. Tem que identificar. Né? Sim, se identificar com a pessoa pela qual você vai orar, não é? Se identifica como se fosse ela mesma, né? E realmente é interessante, é importante. E nesse nível nós conseguimos entrar e fazer também algo na área de batalha espiritual de uma maneira muito mais eficiente. E o teu ministério, pastor Jim, então tu pastoreaste igreja durante muitos anos aqui em Portugal, né? Como que... Nós começamos a igreja Logos em 1987. Ok. Depois dessa milagre, Deus diz, não, é para ti, para abrir uma igreja. Era porque em começar uma igreja, eu não olho para as estratégias, eu olho para a impressão digital de Deus, né? Algo milagroso, que confirme que Deus está nisso. Né? Então, essa foi aquele sinal, e depois nós ficamos a pastorear essa igreja até 2018, quando nós entregamos para o nosso filho Seth, que agora é o pastor. Sim, quando nós chegamos em Portugal, nós chegamos em 95 e nós começamos aqui para
para sermos pioneiros aqui em Portugal, e pioneiros no sentido de começar a pregar, evangelizar e, e o que aconteceu? Nós fazíamos a obra, mas nós tínhamos aquela fome, aquele desejo de estar numa igreja que já, que já estava a fazer um bom trabalho. E nós, na época, fomos procurar algumas igrejas, encontramos umas duas ou três, e interessante que uma das igrejas que nós mais gostamos de visitar foi a tua igreja, que na época era ali em Lisboa, em Sete Rios, né? Muito próximo ali ao zoológico. E nós ouvimos falar da igreja Logos, pastor James Raymer, e nós fomos lá. E uma coisa que nós percebemos na tua igreja, que realmente havia dava-se uma importância à presença de Deus. Obviamente, falando, todas as igrejas valorizam a presença de Deus, mas percebia-se um ambiente de graça, de presença de Deus, de unção do Espírito Santo de uma maneira diferente das outras igrejas que nós tínhamos visitado. E o que eu percebi ali? A maneira que se louvava a Deus era muito verdadeira, de muita entrega. Vamos adorar, viemos aqui para adorar? Vamos adorar mesmo. Viemos aqui para orar? Vamos orar como deve ser, não para constar. Então, eu quero te dar esse testemunho aqui. Nós somos ricamente abençoados das vezes que visitamos os cultos ali em Sete Rios, da Igreja Logos. E realmente é uma igreja simples, sem muitas outras coisas extras. Uma igreja normal, oração, louvor, palavra, mas é aquele tipo de igreja que você visita e você sai dali, tipo assim, eu ganhei algo, eu recebi algo de Deus ali. Então, para nós, foi muito importante ter conhecido a tua igreja. E como disseste, foi de 87 a 2018, isso dá 31 anos, né? Pastoreaste a igreja por 31 anos. E passaste então ao Seth Raymer, que é nosso amigo também, ele que pastoreia a igreja, faz um excelente trabalho, e que realmente então é um ministério bem sucedido. 41 anos de missões em Portugal com muitos frutos, né? Hoje, como que desenvolves o teu ministério atualmente? Eu estou mais fora do país do que aqui em Portugal, né? Não é que eu ainda não tenho visão para Portugal, eu tenho. Mas eu acho que é uma outra geração agora que está bem equipada para levar, né, o trabalho para frente. Meu desejo é levantar pessoas indígenas para ser missionários, para não criar aquela dependência com os países mais ricos. Durante muitos anos, o conceito missionário era os países que têm ajudam os países que não têm. E essa cria uma certa... são tipo filhos, mas não são, né, herdeiros, né? Cria uma certa dependência. Sim. E que não desenvolva a sua própria fé, nem a sua própria autonomia. E eu não quero a colonização novamente. Durante muitos anos, missões era mesmo baseado naquela época das colónias, em que tem o mesmo nome, tem o mesmo tipo de estilo de louvor, tem o mesmo estilo de tudo, né? É uma colônia, é uma clonagem assim, de uma igreja ocidental para uma igreja do terceiro mundo. Então nós começamos a ver que não, essa tem que mudar. Então nós começamos, a primeira era em Cabo Verde, mas depois nós entregamos a Assembleia de Deus porque nós não tivemos capacidade de continuar com o trabalho. Então eles enviaram pessoas missionárias para tomar conta. Mas agora nós, com a palavra, porque essas três palavras levou 10 anos e depois de 10 anos eu senti-me, eu estou ansioso, Deus, eu preciso de outra palavra. E essa palavra que chegou a mim foi a palavra missões. E essa palavra era para levantar os portugueses para desenvolver o seu destino, porque o destino sobre Portugal é alcançar as nações. Eles fizeram isso com
ambições erradas com a busca de dinheiro e poderes e tudo, estragou tudo. Muitas coisas foram feitas em nome de Deus, com certeza, mas estragou com as outras ganâncias e as outras buscas de poder e domínios e escravidão e tudo. Mas essa chamada ainda está sobre Portugal para ser um país missionário, para levar o Evangelho. Mas tem que ser em moldes diferentes, não em moldes do antigo, né, colonialização, mas em moldes de capacitar as pessoas indígenas para fazer a obra. Então nós fizemos isso em Angola e graças a Deus a formação que nós fizemos há muitas igrejas. Eu vou para Angola na próxima semana para fazer a graduação de uma escola bíblica de 400 alunos. Uau. Há muita coisa que Deus está a fazer, formar outras escolas, e tudo é pago pelos indígenos. Não pago nada. Né? É o pessoal da terra mesmo, né? São os obreiros autóctones. Eles que levantam, né? Eles pagam, eles têm escolas, eles têm clínicas, eles têm prédios assim que às vezes valem mais, né? $1 milhão de dólares, né? É só de construção. Porque nós ensinamos sobre fé, né? Como ouvir a voz de Deus, como caminhar em fé, como entrar na economia de Deus, né? E tudo, em vez de criar uma dependência. Fizemos isso nos últimos 5 anos em Madagascar. Foi uma coisa incrível. Madagascar é muito pobre. Mas a quem que nós enviamos, um americano, e com a sua família, ele é da faixa preta de judo, de segundo grau. E ele não sabia que o desporto principal naquela ilha, naquele país, é judo. É a única coisa que eles participam nas Olimpíadas. Então ele começou a formar uma escola, começou a ser conhecido, muitas pessoas começaram a ser convertidas. O resultado de uma igreja de 400 pessoas, começaram outra igreja no sul e do oeste do país, com pessoas dali, né? Tudo suportado pelo povo. E o povo é pobre, né? Pois eles enviaram um casal para os Comoros, que é um país, assim, ilhas, que são não alcançados pela estatística, não alcançado, muçulmano. E começaram, então, como começaram? Começaram com a pizzaria. Fizeram uma pizzaria e através da pizzaria ganharam pessoas e juntaram em casa e tudo indígena, tudo pago por eles. As coisas são diferentes do que a nossa. Não temos uma rótula, não temos. Tudo é indígena nesse sentido. Esse é o teu ministério hoje, então. E essa é a minha paixão neste momento. Que é capacitar as pessoas da própria terra para elas desenvolverem o ministério. Com a sua própria criatividade, né? Para não ser cópias nossas. Eu não quero ser cópias, não quero ser clones. Né? Eu quero que as pessoas recebem algo que vai durar depois de mim. Né? Vai continuar de geração em geração. Amém. Glória a Deus por isso. É. Olha, Pastor Jimmy, teu ministério, a tua vida é um exemplo, é uma inspiração, como eu já tinha dito. Eu tive a honra de participar da Bodas de Ouro, não é isso? Bodas de Ouro. Bodas de Ouro, 50 anos de casados. E já com 5 filhos, quantos netos? Temos 19. Adotamos mais 2 meninas em Portugal. Sim. E em conjunto temos 19 netos. Então, 7 filhos? 7 filhos, 19 netos. Que bênção. E uma história de serviço a Deus. Alguém que quando jovem, ou seja, estava perdido, mas foi achado por Jesus. E no movimento, né, ali parecido com Jesus, né, Jesus Revolution. E realmente hoje estamos aqui diante de um homem de Deus com uma história, com um legado, com uma experiência maravilhosa e que continua. Qual é a tua idade hoje, pastor Jim? 74. 74 anos
e continua a viajar para outras nações, apoiando os autóctones, né, os obreiros das próprias terras, para desenvolverem o potencial deles, o ministério deles. Que excelente, inspiradora a tua história. Não estás reformado, não é? Porque quando eu viajo, então, como foi as férias? Eu disse que, desculpe lá, não tenho, não estou reformado, não é? Porque Deus, quando eu, cansei de 70 anos, estava a pensar sobre o futuro, planos, e Deus disse, nas próximas décadas, vai ter mais fruto do que em todos os outros anos na tua vida. Uau. Eu senti, uau, é isso mesmo. Então, eu tenho garra. 74 anos. Eu vou avançar. Fazendo viagens, apoiando igrejas em várias nações. Parabéns, Pastor Jim. Antes de terminar, gostaria que tu pudesses interceder, fazer oração pelo nosso país, a nossa nação portuguesa, a nação que nós adotamos, como eu também sou missionário aqui. É uma nação que nós aprendemos a amar, e orar por um avivamento, para que a glória de Deus realmente seja vista, reconhecida aqui por todos aqueles que vivem nesta terra, né? Hoje é uma terra, que, como disseste, desde a época que vieste para cá, teve um grande desenvolvimento, principalmente desde a entrada na União Europeia. Portugal se desenvolveu bastante. E hoje é um país que nós entendemos que está num momento muito apropriado para realmente as pessoas se entregarem a Cristo e com uma fé realmente bíblica, né? Amém. Podes orar então? Amém. Eu quero compartilhar um versículo e orar sobre esse versículo. Em Efésios 3:10. Esse versículo, né, eu fiquei assim preso nesse versículo durante quase 6 meses, não podia sair. Porque começou a dizer tanto a mim. Ele diz que, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Pela igreja. E essa, irmãos, a igreja tem um papel muito importante em cada nação. Porque é a igreja que vai manifestar, vai fazer visível o invisível. Vai manifestar a presença de Deus, porque não somos carne e osso, não é? Não somos visto, não é? Então, o que é de Deus que é invisível, através da igreja visível, o mundo vai conhecer o Deus invisível, ok? E esse é o nosso papel, para ser luz, para brilhar. É muito importante o nosso comportamento, é muito importante as nossas convicções, o nosso testemunho. Não pode ser somente um espectador, não pode ser somente uma pessoa que vem de vez em quando ou quando precisa de alguma coisa vai à igreja. Não podemos, porque o inimigo sabe muito bem que esse tipo de vida é facilmente derrotada. Mas quando nós temos essa missão, não, eu vou fazer visível o Deus invisível. Não é? Então, vamos orar. Amém. Pai, eu dou-te graças que aqui em Portugal tu tens levantado uma igreja, a tua igreja, que tem enfrentado grandes dificuldades, grandes desafios, que tem vencido em muitas áreas, tem conquistado muitas áreas dessa sociedade, tem mudado muita área, Senhor, tem estendido, espalhado para muitos cantos. Pai, eu dou-te graças pelo crescimento da tua igreja aqui. Mas, Pai, nós temos uma missão ainda para cumprir. Pai, nós precisamos, Senhor, a tua ajuda nisso. Nós precisamos, Senhor, que tu brilhes em nós. Oh, Senhor, perdona-nos, Senhor, por a nossa preguiça, às vezes, a nossa forma de só fazer igreja tão banal, Senhor, tão quase sem interesse, Senhor, sem o nosso melhor. Oh, Senhor, perdoa-nos, Senhor.
Nós queremos que a igreja, eu quero, Senhor, que a nossa igreja aqui, MCI, Senhor, seja aquela luz, Senhor, que espalha, e todas as outras satélites e igrejas e campuses em vários lados, Senhor, seja aquele exemplo, Senhor, na sua área, Senhor, do trabalho. Oh, Senhor, perdoa-nos quando nós temos falhado, quando mesmo nós como pastores temos falhado, temos caído em pecado. Oh, Senhor, essa tem sido uma mancha, Senhor, sobre o teu nome. Perdoa-nos, Senhor, e levanta, Senhor, homens e mulheres íntegras, Senhor, homens e mulheres de caráter, Senhor, que representa bem, Senhor, o teu reino, Senhor, que tem convicções, que não são pessoas facilmente influenciadas, mas têm aquelas convicções baseadas na tua palavra. Senhor, eu peço isso em nome de Jesus. Nós queremos ser luz, Senhor, aqui. Nós queremos que Portugal cumpra o seu papel na história da Europa. Pai, nós queremos, Senhor, que Portugal seja, como foi dito tantas vezes, a porta de avivamento para a Europa. Oh, Senhor, nós declaramos isso novamente sobre o nosso país, Senhor, e nós pedimos, Senhor, levanta esse exército, Senhor, que não vai vacilar, que não vai entrar em meio termos com o inimigo, não vai abraçar teologia progressivas, tudo que leva a pessoa fora da verdade, Pai. Nós pedimos, Senhor, que tu, Senhor, traz, Senhor, novamente uma nova geração de pessoas convictas da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito obrigado por esse tempo, Pastor Jimmy, pelas histórias, pelo testemunho, pela inspiração. Muito obrigado. Obrigado. Amém. Pois é, estamos a chegar no final de mais um podcast que foi pensado para inspirar a tua vida, para abençoar a tua vida. E como eu já tinha dito, temos muitos outros episódios. Nós temos também um quadro sobre missões. Nós chegamos a falar de missões aqui neste podcast, mas temos um quadro específico para missões, onde falamos das missões nas quais estamos engajados, envolvidos. Então, procura os outros episódios dos nossos podcasts e que a tua vida seja abençoada. Em relação a este episódio, eu sei que ele está a abençoar a tua vida, então que tu possas colocar nos teus grupos de WhatsApp, reencaminhar para os teus amigos, para que eles também sejam ricamente abençoados. E que nós juntos possamos orar por um mover de Deus, um avivamento. Nós que aqui estamos em Portugal, tu, onde tu estás, na tua igreja, que tu possa ser um verdadeiro intercessor, alguém que possa orar pela liderança da tua igreja, pelas pessoas da tua igreja, pelos ministérios da tua igreja, para que a obra do Senhor possa prevalecer e alcançar todos os resultados que realmente Deus idealizou para a sua igreja. Então, é isso, que Deus abençoe ricamente a tua vida. Deixo aqui novamente uma palavra de gratidão ao pastor Jim Reimer. Deus abençoe a tua vida, o teu ministério e tudo aquilo em que colocares as tuas mãos seja abençoado em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, um grande abraço.